Olá, gente. Então, falando sobre o assunto, sobre sentido, sobre vazio, a psicanálise ela vai dizer da importância do vazio na nossa vida. E a gente sempre vai ter o vazio. É o vazio que nos motiva, é o vazio que traz o desejo, é o vazio que nos provoca a ir em frente. Mas este eu poderia dizer que é um vazio sadio. Só que nos tempos de hoje nós somos incentivados a estar bem o tempo todo. Então eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar bem resolvida, eu tenho que estar bonito o tempo todo, eu tenho que estar com dinheiro o tempo todo, eu tenho que estar sendo elogiado o tempo, enfim. Épocas e eras de que eu tenho que estar no melhor da minha forma física, psicológica e profissional. E às vezes nem deu tempo de maturar ainda. Eu nem tive tempo ainda de deixar a semente que eu plantei, ela germinar, ela brotar e as pessoas já estão pedindo frutos dela. Esse tem sido um dos grandes problemas. Saber, reconhecer dentro de mim que existem faltas já é um começo, para que eu entenda que eu não tenho que exigir demais, que eu preciso, de fato, identificar o que eu quero para mim dentro dessa falta. E aí sim eu começo a trabalhar, eu coloco um roteiro para mim e eu vou trabalhando esse caos de vazios dentro de mim e eu vou tendo então uma esperança, eu vou tendo um sentido na minha história, eu vou construindo aquilo que é meu. Porque na nossa história, a gente começa numa construção desde a barriga lá da mamãe e vem desejos, vem tristezas, vem tudo que a gente absorve dela, né? E do contexto com que ela está e depois de todo o contexto social do qual nós crescemos, convivemos e fomos expostos. Enfim, então há uma desconstrução a ser feita e uma construção de quem de verdade eu sou, de quem de verdade eu posso ser e de quem de verdade eu quero ser. Que eu acho que esse é um dos grandes desafios, os maiores desafios que nós temos agora, nesse momento que nós estamos vivendo. O que eu quero ser? Sem estar pressionado com tanta exigência de perfeição e de que eu tenho que ser A ou B ou C. Então, identificar o meu vazio. Então, eu tenho falta do quê? Eu tenho falta, uma pessoa me disse, eu tenho falta de amigos. Mas o que te faz não se abrir para as amizades? Aí vem uma outra pergunta. Será que eu também me julgo tanto e acabo julgando tanto os outros ou achando que os outros vão me julgar tanto? Eu sei que é um processo de análise que a gente vai se aprofundar mais nisso, mas é importante eu identificar em mim quais são os vazios, o que eu quero e o que é que eu tenho feito para buscar preencher esse vazio. É mais ou menos assim, eu vou no mercado e eu preciso abastecer a minha casa. Mas se eu não der uma olhadinha na minha despensa primeiro, eu vou acabar comprando coisas que eu já tenho. E aí aquele dinheiro que poderia ter sido investido em algo que eu não tenho, eu venho para uma repetição, que pode até vir a se estragar. Então, às vezes, eu estou demandando energia, eu estou demandando força em algo que não deveria. Eu já tenho, eu já coloquei uma energia aqui, eu preciso compartilhar essa energia com outras coisas que também estão em falta. Então, para isso, eu preciso identificar quais são as minhas faltas. Para daí eu começar a perceber que é das minhas buscas, que são da minha necessidade de preencher as minhas faltas e os meus desejos, que eu vou começar então a entender qual o motivo da vida, qual o motivo que eu quero dar à minha vida, qual é o sentimento que eu tenho de missão de vida, que é uma coisa muito importante. Quando eu entendo que há uma missão na minha vida, na minha história, a minha vida passa a ter um sentido. Agora, uma outra coisa muito importante que tem que ser trabalhado muito no nosso tempo, porque as pessoas exigem demais. Você tem que conseguir, você tem que bater meta, você tem que ser o cara, e as pessoas estão sem viver o aqui e agora. A questão da internet, ela faz isso com a gente também, né? Acabei de ver um carnaval lá em Olinda, ai, que vontade de estar em Olinda, ai, que delícia. Aí a gente vê uma praia deliciosa, ai, que vontade de estar nessa praia. Ainda mais eu que sou apaixonada pelo nascer do sol, o pôr do sol. Ai, que delícia, adoraria.
Mas aí a gente fica viajando nisso. E se eu estivesse em tal país, e se eu estivesse em tal estado, e se eu estivesse em tal lugar, eu estaria feliz. Será que não é essa porção de coisas que está sobre mim que está me fazendo também infeliz? Será que não valorizar o que eu tenho no aqui e agora, e eu saber admirar ou planejar ir à praia, planejar mais para frente, estar em um outro local, mas e agora? O que eu tenho para agora? Eu sempre costumo dar o exemplo de um bom cozinheiro. Por exemplo, se chega, eu digo assim, ai, não tem nada na minha geladeira para eu cozinhar, ai, estou morrendo de fome. Antes de ir para o telefone, para pegar e mandar entregar uma pizza e acabar com a minha dieta de uma vez só, chega uma pessoa junto comigo e diz assim, peraí, o que você tem aí? Ah, tenho batatas, tenho cebola, tomate, tem um tempero, tem um queijinho, mas não dá para fazer uma refeição. Ah, dá sim. Aquela pessoa pega aquela batata, ela recheia aquela batata e daqui a pouco sai um prato de MasterChef, com aquilo que eu jamais poderia fazer e imaginar. Às vezes nós temos elementos na nossa mão para dar sentido à nossa vida, mas a gente se apega ao que o outro diz que é refeição. A gente se apega ao mais fácil e a gente não olha o que a gente tem agora. Então, dá uma olhadinha ao seu redor, dá uma olhadinha em você, dentro de você e nas coisas que você tem e pergunte para você, será que de fato a sua vida não tem sentido? Será que você está esperando que alguém dê sentido à sua vida ao invés de você dar sentido a ela? Também pode ser. A nossa infantilidade, o nosso desejo de que alguém venha dizer pra gente o que a gente precisa fazer para ser feliz e estar bem, ela vem também desse lado criança nosso. Na verdade, fico esperando que alguém me direcione. Quando, na verdade, eu preciso crescer. Né? Como diz aquela música, que a gente quer crescer, né? E daí, quando a gente cresce, a gente descobre que era melhor quando era criança, que o joelho ralado, ele cura muito mais rápido, porque as emoções, o coração é muito mais complicado de se curar. Cuidado aí nesse carnaval. Percebe isso? O que você tem? Então, a pergunta ou a resposta são bem capciosas e bem complicadas. Qual o sentido da vida? Não é tão simples. Porém, eu preciso começar do simples, para eu começar a vencer e trazer sentido à minha história, trazer vida para mim, trazer resultados na minha caminhada e também ficar feliz. Um querido paciente meu, certa vez, ele vivendo uma experiência dessa, ele disse assim, Silvia, o meu carro quebrou, eu estava falindo e estava ali no meu condomínio mesmo, só que o carro fundiu o motor e eu não vi antes de fundir o motor que estava esfumaçando. A minha cabeça estava tão atordoada com os problemas que eu não vi que estava esfumaçando. E aí ele disse que as pessoas na rua pararam ele, para, seu carro está pegando fogo, e pega extintor e tal. E todo mundo ajudou a acudir e daqui a pouco todos foram embora, porque o carro já estava resfriado e tudo mais. E aí ele senta e ele disse, Silvia, chorei quase 1 hora, feito criança, sentado no meio-fio. Até um momento que me bateu a ficha e diz, ei, não adianta você ficar chorando, porque não vai vir ninguém não, meu camarada, te salvar. É com você mesmo. E aí ele enxugou as lágrimas e ele falou, realmente, não tem papai, não tem mamãe, não tem ninguém aqui, sou eu comigo mesmo. Sem dinheiro, não sei o que fazer, deixa eu pensar o que eu posso fazer para socorrer agora essa situação. E assim, ele se descobriu e depois ele pôde bater no ombro e dizer, parabéns, você conseguiu arrumar uma solução para esse problema. Nós também precisamos aprender a nos levantar sem ficar esperando que outros venham nos salvar, sejam nossos grandes salvadores. E outra coisa é aprender também a bater nas costas e dizer parabéns, você conseguiu. Desde as coisas pequenas como das grandiosas. Eu fiquei muito feliz por ele. Eu vi que ele trouxe um amadurecimento e um sentido para a vida dele muito legal, partindo de algumas experiências que ele começou a trazer. O que você pode fazer com os elementos que você tem na sua mão? Bom, esse assunto não acaba aqui. É um assunto bastante profundo. Eu tenho falado uma série de vídeos sobre depressão, eu vou continuar falando sobre isso, e é por isso que eu estou falando sobre sentido da vida.
Porque uma das coisas que a depressão faz é tirar de nós o sentido da vida. A gente precisa trabalhar em favor disso, por amor à nossa história, por amor àquilo que nós estamos fazendo aqui. Nós, como diz aquela música, eu não pedi para nascer, né? E eu não pedi para estar aqui, mas eu estou aqui. Já que eu estou aqui, o que é que eu vou fazer com tudo que eu tenho aqui? O que é que eu vou fazer da minha história? Essa é a grande questão nossa, né? Então, vamos ver os elementos que nós temos nas mãos. Eu vou finalizar esse vídeo contando para vocês uma história de todos os meus pacientes, e já tem vídeo aí solto que eu já gravei sobre, mas eu gostaria de contar rapidamente. Esse é um conto chinês que o meu queridinho Rubem Alves sempre contava. E eu sou apaixonada pelo Rubem Alves e pelo conto. O conto é o seguinte: um moço vinha tarde, já virando noite, do trabalho, e ele, no afã de chegar rápido em casa, ele desvia o caminho e tenta cortar caminho pela floresta. No meio da floresta, ele começa a ouvir passos que estão seguindo, e ele olha para trás, olha para frente, não vê ninguém, o desespero, o coração começa a acelerar. E ele começa a acelerar e os passos aceleram, e quando ele olha para trás, tem um urso correndo atrás dele. E ele começa desesperadamente a correr, e no afã de fugir daquele urso, ele cai num abismo. E nessa queda no abismo, ele tem uma árvore que cresce ali bem no meio do penhasco, bem no meio das pedras, e ele se agarra com toda a força dele, aquele galho de árvore que nasceu ali. O urso tá lá em cima, doido para jantar ele. E ele, naquela sobrevivência, olhando para baixo, porque a hora que ele caísse, o abismo estava ali, não tinha mais jeito. Era a morte na certa. E nesse olhar para baixo e olhar para cima e segurar com toda a força no galho, ele percebe que tinha nascido naquele galho de árvore um pezinho de morango. E tinha um morango prontinho para ser degustado. E ele pega aquele morango e ele degusta aquele morango. E a história acaba aí. Na primeira vez que eu vi, eu disse: que história mais tosca, que é isso? Que loucura é essa? Como assim a história acabou? Não tem essa de que a história acabou. Na verdade, é assim a nossa vida. A gente está vivendo para sobreviver, para se manter vivo, para se manter de pé. A morte é certa, ela é algo que a gente sabe que é inerente, ela faz parte de ser gente. Nascer, crescer, viver e morrer, né? A gente vai envelhecer e vai morrer, isso não tem jeito. Isso é a representação do abismo. Pode cair no tempo certo, como você pode cair, né, antes da hora. A verdade é que nas batalhas da vida, nós temos alguns morangos que nos são dados. Ou eu degusto aquele morango, ou eu vou perder a oportunidade de viver aquele momento e degustar, nem que por pequenino, nem que seja a minha última refeição, mas eu posso perder a oportunidade. A vida, ela é assim, ela é passageira, ela é como num piscar de olhos, ela acontece rapidamente. Eu preciso aprender a degustar aquilo que está sendo ofertado a mim. A gratidão, ela se encaixa muito nessa fala, porque quando eu consigo agradecer parentes, amigos, pessoas, situações que me são ofertadas a cada dia, é o morango do qual eu estou degustando. Isso faz dar sentido à nossa vida. O que eu quero com esse vídeo é ajudar você a olhar a vida por um ângulo diferente. E não mais esperar que as pessoas deem sentido à sua história. Nem um amor, nem um pai, uma mãe, nem um filho. Tem pessoas que vivem pelo filho. Depois o filho cresce e às vezes os pais, por não conseguirem desvencilhar dos filhos, acabam adoecendo os próprios filhos. Que é tudo que o pai não queria, mas acaba fazendo, a mãe não queria. Então aprenda a viver a sua história, a viver quem é você, a viver os seus momentos, a viver as suas fases e a degustar os seus morangos. É esse o recadinho que eu queria deixar aqui. Eu volto falando mais disso, vou voltar falando sobre saúde emocional, falando sobre depressão, ansiedade. Tem vários pedidos de vários temas, eu prometo que eu vou trazendo aqui, mas eu senti muita vontade de falar sobre isso. É um assunto muito profundo, muitas coisas, mas eu gostaria de deixar aqui um temperinho, talvez um moranguinho, para te ajudar a pensar
e te fazer, talvez, refletir um pouquinho no que você tem feito com a sua história, com a sua vida e se você tem degustado os seus morangos. Eu vou amar ouvir a sua opinião, eu vou amar ouvir seu comentário e eu fico aqui aguardando, tá? Eu prometo responder cada um deles. Olha, um beijo grande no coração de vocês e estou muito feliz, tá, com essa proposta. É muito corrido, eu queria tanta coisa para falar e conversar com vocês. E a pedido dos meus amigos, das pessoas que me seguem, eu estou tentando aqui conduzir esse canal para a gente estar mais pertinho, para eu poder fazer aquilo que eu amo, que eu entendo que é minha missão, que é semear sobre vocês, e quanto mais eu faço isso, mais eu semeio em mim também, né? Essa corrente do bem que eu chamo, que é fazer o bem, que é compartilhar sobre o bem, e a gente poder, então, ter um pouco mais de sorriso no rosto, brilho no olhar e vontade de viver. Muito bom ter você por aqui, viu? Ótimo dia para todos vocês.